Você já parou para pensar que mesmo seguindo à risca a prescrição médica e tomando o remédio indicado para controlar o colesterol, ainda assim muita gente continua com os níveis desregulados ou até sofre efeitos colaterais que poderiam ser evitados? Pois é. Quando o assunto é estatina, um dos medicamentos mais prescritos em todo o mundo, existem erros comuns que sabotam o tratamento, atrapalham os resultados e, em muitos casos, colocam a saúde em risco sem que a pessoa perceba. No vídeo de hoje, vou te revelar os 5 maiores erros de quem toma estatina. E não é só isso. Eu vou explicar em detalhes por que esses erros são tão perigosos, trazer curiosidades que quase ninguém comenta, estudos científicos atualizados e, claro, o mais importante, o que você pode fazer para evitar essas armadilhas e garantir que o tratamento realmente funcione para proteger seu coração. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal Celana Saúde Digital, ativa o sininho e fica comigo até o final, porque as informações de hoje podem literalmente salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. Vamos direto para o primeiro erro, que é mais comum do que você imagina, e talvez você até conheça alguém que já tenha cometido esse deslize. O erro número 1 é acreditar que a estatina resolve tudo sozinha, sem precisar de mudanças na alimentação e no estilo de vida. Sabe aquela história de se eu tomo remédio, posso comer o que quiser? Pois bem, esse pensamento é um dos maiores inimigos da sua saúde cardiovascular. As estatinas atuam bloqueando a ação de uma enzima chamada HMG-CoA-redutase, responsável pela produção de colesterol no fígado. Isso significa que elas diminuem a síntese de colesterol no organismo. Mas preste atenção, elas não têm o poder de neutralizar os danos provocados por uma dieta rica em gorduras saturadas, frituras, embutidos, carnes processadas, açúcar refinado e alimentos ultraprocessados. Em outras palavras, se você continuar se alimentando mal enquanto toma o medicamento, estará jogando contra o próprio tratamento. E sabe o que é pior? Pesquisas apontam que em pacientes que mantêm uma dieta inflamatória, a eficácia das estatinas pode cair até 30%. Um estudo publicado na revista The Lancet mostrou que a alimentação rica em gorduras trans e açúcar não só mantém o colesterol LDL elevado, como também aumenta os níveis de proteína C reativa, um marcador importante de inflamação no corpo. E por que isso é tão preocupante? Porque o colesterol alto por si só já é um fator de risco para a formação de placas nas artérias. Mas quando ele se combina com um processo inflamatório ativo, o perigo de entupimento das artérias, infarto e derrame cresce exponencialmente. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente comenta: o colesterol em excesso não gruda nas paredes das artérias do nada. O que acontece primeiro é uma inflamação na parede da artéria que cria pequenas fissuras ou lesões. É nessas áreas lesionadas que o colesterol LDL oxidado começa a se depositar, formando as temidas placas de ateroma. Ou seja, o problema não é apenas a quantidade de colesterol, mas também o ambiente inflamatório onde ele circula. Por isso, de nada adianta tomar estatina e continuar alimentando esse ciclo inflamatório com comidas industrializadas, ricas em gorduras ruins e açúcares. Se você chegou até aqui, presta atenção nessa dica prática. Uma alimentação rica em fibras solúveis, como as encontradas na aveia, na maçã, na cenoura, no feijão e na linhaça, pode ajudar a reduzir o colesterol LDL em até 7% de forma natural. Isso porque as fibras solúveis formam um gel no intestino que se liga ao colesterol e impede sua absorção. Outro aliado poderoso são os fitosteróis, compostos presentes em sementes oleaginosas, abacate e óleos vegetais de qualidade, que competem com o colesterol na hora da absorção intestinal, reduzindo ainda mais os níveis do LDL. Ou seja, estatina e alimentação saudável precisam andar juntas. Uma não substitui a outra, mas se complementam. Agora que você já entendeu o primeiro grande erro, é hora de conhecer o segundo, que, acredite, é mais comum do que você imagina. O erro número 2 de quem toma estatina é não fazer o acompanhamento médico regular e confiar apenas nos primeiros exames feitos no início do tratamento. E aqui mora um dos maiores perigos silenciosos para quem está tentando controlar o colesterol. Muitas pessoas, ao iniciar o uso da estatina, fazem o primeiro exame, veem que os números melhoraram e pensam: pronto, problema resolvido. E simplesmente deixam de retornar ao médico ou de repetir os exames necessários. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a ação das estatinas, além de reduzir o colesterol, pode afetar outras áreas do organismo que precisam ser monitoradas constantemente. Você sabia, por exemplo, que o uso contínuo de estatinas pode, em algumas pessoas, levar ao aumento de enzimas hepáticas ou provocar lesões musculares?
E o mais assustador, em muitas dessas situações, o corpo pode não dar sinais claros de que algo está errado. Os efeitos colaterais vão se acumulando de forma silenciosa. É exatamente por isso que os especialistas recomendam que, além de acompanhar o perfil lipídico, colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, o paciente também realize exames periódicos para verificar a função hepática, transaminases TGO e TGP, e os níveis de creatina quinase, CK, uma enzima que, quando elevada, pode indicar lesão muscular. Uma curiosidade importante: a creatina quinase pode subir silenciosamente antes que a pessoa sinta qualquer dor muscular. Por isso, confiar apenas no que você está sentindo é arriscado. O exame de sangue é a única maneira segura de saber se o tratamento está realmente funcionando sem prejudicar outras partes do corpo. E tem mais um detalhe que quase ninguém fala. Existe uma mutação genética chamada SLCO1B1 que está presente em cerca de 20% da população e que pode aumentar a sensibilidade do corpo aos efeitos colaterais das estatinas, principalmente em relação às dores musculares. Pessoas com essa mutação têm uma capacidade reduzida de transportar a estatina para dentro das células do fígado, o que faz com que o medicamento fique circulando por mais tempo no sangue e, consequentemente, aumente o risco de toxicidade muscular. Sem um acompanhamento médico adequado, esse fator genético passa completamente despercebido e o paciente pode continuar sofrendo efeitos colaterais desnecessários. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas de quanto em quanto tempo eu devo repetir os exames? A resposta pode variar de pessoa para pessoa, dependendo do histórico de saúde e da gravidade do quadro. Mas, de modo geral, após iniciar o uso de estatinas, recomenda-se repetir o perfil lipídico e os exames de função hepática em torno de 6 a 12 semanas. Depois disso, caso tudo esteja sob controle, os exames podem ser feitos a cada 3 a 12 meses, sempre de acordo com a orientação do seu médico. O mais importante é nunca abandonar o acompanhamento, mesmo que os primeiros resultados tenham sido positivos. E aqui vai uma dica de ouro: sempre que você fizer os exames, anote os resultados, guarde as cópias e leve para a próxima consulta. Isso permite ao médico analisar a evolução do seu quadro ao longo do tempo e ajustar o tratamento de forma personalizada. Lembre-se, tratamento bem-sucedido não é aquele que funciona por sorte, mas aquele que é monitorado, ajustado e acompanhado de perto. Chegamos agora ao erro número 3, um dos mais perigosos e que muitas vezes passa despercebido por quem usa estatinas: misturar a medicação com outros remédios, suplementos ou até mesmo alimentos, sem saber que essas combinações podem ser extremamente prejudiciais. E acredite, esse é um erro que pode acontecer até com quem está muito bem informado, simplesmente por falta de orientação clara ou por não contar todos os detalhes ao médico na hora da consulta. Se você toma estatina, preste muita atenção nesse ponto, porque a interação medicamentosa é uma das principais causas de efeitos colaterais graves nesse tipo de tratamento. Vamos começar falando sobre um dos casos mais conhecidos, mas que ainda gera muita dúvida: o suco de toranja, também conhecido como grapefruit. Esse suco contém substâncias chamadas furanocumarinas, que bloqueiam a ação de uma enzima chamada CYP3A4, responsável pela metabolização de diversas estatinas no fígado, como a simvastatina, a atorvastatina e a lovastatina. Quando essa enzima é bloqueada, o medicamento não é devidamente processado pelo organismo e começa a se acumular no sangue, aumentando drasticamente o risco de efeitos colaterais como mialgias intensas, rabdomiólise, um tipo de lesão muscular grave, e até problemas hepáticos. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe: mesmo uma quantidade pequena de suco de toranja, cerca de 200 ml, já pode ser suficiente para causar essa interferência. Mas o problema das interações não para por aí. Muitos antibióticos, como a claritromicina e o eritromicina, assim como alguns antifúngicos, como o cetoconazol, também bloqueiam a CYP3A4, trazendo o mesmo risco de acúmulo perigoso da estatina no organismo. Além disso, medicamentos usados para tratar arritmias cardíacas, como a amiodarona, e até imunossupressores, como a ciclosporina, podem potencializar os efeitos da estatina, elevando o risco de danos musculares. E tem mais: não são só medicamentos que podem interagir mal com as estatinas. Suplementos naturais e fitoterápicos, que muitas vezes passam a impressão de serem inofensivos, também podem interferir nesse tratamento. Um exemplo clássico é a erva de São João, Hipericum perforatum, usada por algumas pessoas como antidepressivo natural.
Essa planta ativa uma enzima chamada CYP3A4, mas ao invés de bloquear, ela acelera o metabolismo das estatinas, fazendo com que o remédio seja eliminado rápido demais e perca sua eficácia. O resultado? O colesterol pode voltar a subir mesmo com o uso da medicação, e o paciente nem percebe que a culpa é da interação entre o fitoterápico e o remédio. Outro suplemento muito popular que merece atenção é o óleo de peixe, ômega 3. Embora o ômega 3 possa ser um aliado no controle dos triglicerídeos e da inflamação, quando usado em doses muito altas e sem orientação médica, ele pode alterar a coagulação sanguínea, principalmente se a pessoa também faz uso de anticoagulantes. Isso pode não ter uma interação direta com a estatina, mas pode complicar o quadro geral de saúde, especialmente em quem já tem risco cardiovascular. E aqui vai uma dica essencial: sempre informe ao seu médico e ao seu farmacêutico sobre qualquer medicamento, suplemento ou fitoterápico que você esteja usando, mesmo que seja algo natural ou comprado sem receita. Essa é a única maneira de evitar essas interações perigosas. Além disso, nunca tome uma decisão sozinho sobre adicionar ou parar qualquer produto, mesmo que pareça inofensivo. Lembre-se de que algumas dessas interações não dão sinais visíveis de imediato, mas seus efeitos podem ser graves e irreversíveis. E para fechar esse bloco com mais uma curiosidade importante. Um estudo publicado no British Journal of Clinical Pharmacology mostrou que mais de 40% das pessoas que tomam estatinas também usam algum tipo de suplemento ou remédio sem prescrição médica, e a grande maioria desconhece o risco de interações entre eles. Isso reforça a importância de sempre buscar orientação profissional antes de fazer qualquer mudança no seu tratamento. Agora que você já sabe os riscos das interações entre estatinas, medicamentos, suplementos e até certos alimentos, é hora de falar sobre um erro que pode parecer inofensivo, mas que na verdade é um dos mais graves. O erro número 4, parar de tomar a estatina por conta própria ao perceber que o colesterol baixou. E se você já pensou em fazer isso, ou conhece alguém que fez, presta muita atenção no que eu vou te explicar agora, porque essa decisão pode colocar toda a sua saúde cardiovascular em risco. Infelizmente, é muito comum ouvir frases como: meu colesterol voltou ao normal, então não preciso mais tomar remédio, ou já estou bem, então vou dar uma pausa. Mas o que muita gente não entende é que a estatina não é um tratamento de curto prazo. Ela não atua apenas para reduzir os níveis de colesterol no momento, mas também como uma forma de prevenção contínua contra a formação de novas placas de gordura nas artérias e contra os processos inflamatórios que aceleram a aterosclerose. E aqui vai um dado científico que merece toda a sua atenção. Uma pesquisa publicada no European Heart Journal mostrou que pessoas que interrompem o uso das estatinas sem orientação médica apresentam até 50% mais risco de sofrer um segundo evento cardiovascular, como infarto ou AVC, principalmente entre aquelas que já têm histórico de problemas cardíacos. Ou seja, o abandono do tratamento não só desfaz o efeito conquistado até ali, mas também aumenta consideravelmente o perigo de complicações graves. Quer saber como isso acontece? É simples, as estatinas ajudam a estabilizar as placas de gordura que já estão nas artérias, impedindo que elas se rompam e causem a formação de coágulos, o que pode levar a um infarto ou derrame. Quando você para de tomar a medicação sem que o médico tenha liberado, essas placas voltam a se tornar instáveis, e o risco de ruptura aumenta. Isso significa que mesmo que o exame de colesterol esteja bonito no papel, o perigo real pode continuar existindo. Uma curiosidade interessante: em muitos casos, mesmo após a interrupção das estatinas, os níveis de LDL podem demorar semanas ou meses para subir novamente nos exames, o que dá uma falsa sensação de segurança. Mas, enquanto isso, o processo inflamatório nas artérias pode estar acelerado nos bastidores, aumentando o risco de eventos agudos. Por isso, confiar apenas no número que aparece no exame, sem entender o processo por trás, é um erro que pode custar caro. E sabe qual é um outro ponto importante que muita gente esquece? A decisão de reduzir ou suspender a dose das estatinas precisa ser sempre feita de forma planejada, com o acompanhamento de exames e orientação médica. Existem protocolos que permitem, em alguns casos, reduzir gradualmente a dose ou até substituir o medicamento por outros tipos de controle, como mudanças intensas na alimentação e atividades físicas, mas isso só é possível quando há uma análise individualizada de cada paciente. Nada de tomar decisões por conta própria. Aliás, aqui vai uma dica de ouro:
converse com seu médico sobre a possibilidade de realizar exames mais aprofundados, como o score de cálcio coronariano ou a ultrassonografia das carótidas, que ajudam a avaliar a presença de placas nas artérias e o grau de risco cardiovascular de forma mais precisa do que apenas o exame de sangue. Esses testes ajudam a entender se há margem para reduzir a medicação ou se é necessário continuar com o tratamento intensivo. E para quem tem dúvidas sobre quanto tempo deve usar a estatina, saiba que, em muitos casos, o uso é indicado de forma contínua, especialmente para pacientes que já tiveram eventos cardiovasculares ou que apresentam fatores de alto risco, como diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doenças cardíacas precoces. A descontinuação pode ser considerada em situações muito específicas, sempre sob supervisão médica, com base no quadro clínico, nos exames e na resposta ao tratamento. Portanto, a regra é clara: nunca interrompa o uso da estatina por conta própria. Mesmo quando você sente que está tudo bem, o seu médico é quem deve avaliar se o tratamento pode ser ajustado, reduzido ou encerrado de maneira segura. Agora chegamos ao erro número 5, e pode acreditar, esse é um dos erros mais traiçoeiros, porque muita gente simplesmente ignora os sinais que o próprio corpo está dando. O quinto maior erro de quem toma estatina é desconsiderar os sintomas de possíveis efeitos colaterais, achando que são normais ou que não têm relação com o remédio. E esse comportamento pode ser perigoso porque certos sinais, quando percebidos cedo, permitem ajustar o tratamento a tempo de evitar problemas mais graves. Vamos começar com os sintomas mais comuns, mas que muitas pessoas ignoram no dia a dia: dores musculares, câimbras frequentes, fraqueza muscular, cansaço extremo sem explicação, formigamentos ou sensação de peso nas pernas. Esses sintomas podem parecer leves no início, e é justamente aí que mora o perigo, porque quem sente isso acaba pensando que é coisa da idade, excesso de trabalho ou falta de atividade física. No entanto, esses são os sinais clássicos de um possível efeito adverso das estatinas, chamado de mialgia induzida por estatina. Quando não é levado a sério, esse quadro pode evoluir para uma condição mais grave conhecida como rabdomiólise, onde há uma verdadeira destruição das fibras musculares, liberando toxinas na corrente sanguínea e podendo até causar insuficiência renal. Mas a estatina causa esses efeitos em todas as pessoas? A resposta é não. Na maioria dos casos, a estatina é bem tolerada. Porém, estudos mostram que entre 5% e 10% dos pacientes podem apresentar algum grau de dor muscular relacionada ao uso dessas medicações. E aqui vai uma curiosidade importante: pessoas com idade acima de 65 anos, mulheres, pacientes com hipotireoidismo não tratado ou com doenças renais são mais suscetíveis a esse tipo de efeito colateral. Além disso, o risco aumenta se o paciente estiver usando outras medicações que potencializam os efeitos da estatina, como falamos no bloco anterior. Outro ponto que merece destaque é que nem todo sintoma é muscular. Existem relatos, embora menos frequentes, de pacientes que apresentam alterações de memória, confusão mental, lapsos cognitivos ou insônia enquanto estão em tratamento com estatinas. Apesar desses efeitos não serem comuns e ainda serem motivo de debate científico, a FDA, órgão regulador dos Estados Unidos, já emitiu alerta sobre a possibilidade de esses sintomas estarem relacionados, principalmente em tratamentos com doses mais altas. E o que fazer se você começar a sentir algum desses sintomas? A primeira regra é: nunca interrompa a medicação sozinho. O correto é relatar imediatamente ao seu médico, descrevendo exatamente o que você está sentindo, quando começou e em que intensidade. Em muitos casos, o simples ajuste da dose, a troca para outro tipo de estatina ou até a introdução de uma estatina com perfil mais seguro para o seu caso já pode resolver o problema sem precisar suspender o tratamento. Por exemplo, estatinas hidrofílicas como a pravastatina e a rosuvastatina tendem a causar menos efeitos musculares em comparação com as lipofílicas, como a simvastatina e a atorvastatina, que têm maior penetração nos tecidos musculares. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que existe um exame chamado dosagem de creatina quinase, CK, que ajuda a identificar se as dores musculares estão de fato relacionadas à estatina ou se tem outra origem. Esse exame mede a quantidade dessa enzima no sangue, e níveis elevados indicam que pode estar havendo lesão muscular. Outra dica é avaliar a função hepática com exames de TGO e TGP, já que em casos raros, as estatinas podem causar alterações no fígado. E atenção, nem todo desconforto é necessariamente efeito do medicamento. Por isso, é fundamental ter uma avaliação criteriosa,
para que o tratamento não seja interrompido sem necessidade e para que o paciente não fique desprotegido contra os riscos reais do colesterol alto. Aqui vai mais uma dica valiosa. Mantenha um diário de sintomas, anotando quando surgem as dores, em que parte do corpo se apiora ao longo do dia, e leve essas informações para o seu médico. Esse pequeno gesto pode fazer toda a diferença na hora de tomar decisões sobre seu tratamento. Agora que você conhece os 5 maiores erros de quem toma estatina, me conta aqui nos comentários. Você ou alguém que você conhece já cometeu algum desses erros? Aproveita e compartilha esse vídeo com amigos e familiares, porque a informação de hoje pode ajudar muita gente a evitar complicações e a melhorar a saúde cardiovascular. Se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Celana Saúde Digital e ativa o sininho das notificações para continuar recebendo informações seguras, claras e baseadas em ciência sobre saúde, prevenção e bem-estar. Até o próximo vídeo e lembre-se, cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio.